Olá, você confere agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. As tensões entre os nossos vizinhos aumentaram nas últimas semanas depois do presidente venezuelano Nicolás Maduro aprovar em plebiscito a anexação de parte do território da Guiana. Em questão está uma área fronteiriça de 160 mil quilômetros quadrados em torno do rio Essequibo, que é uma região rica em petróleo e gás offshore. A iniciativa gerou tensão, inclusive com o Brasil, já que para invadir o país vizinho, Caracas teria que necessariamente passar pelo território brasileiro. 2 dias depois de promover um plebiscito na Venezuela para a anexação da região de Essequibo, o presidente Nicolás Maduro tomou as primeiras medidas concretas com o objetivo de efetivar o plano de incorporação do território ao país. A área corresponde a 70% do território da Guiana e é rica em petróleo, ouro, cobre e diamante. Atualmente, o país produz cerca de 400 mil barris por dia e esse número deve subir para mais de 1 milhão até 2027. Maduro apresentou uma lei criando um novo estado para o país. A Guiana Esequiba nomeou um general como autoridade provisória da região, mandou a Companhia de Petróleo Venezuelana, a PDVSA, fazer um mapa de exploração dos recursos de Esequibo e determinou que o parlamento elabore uma lei para proibir a Guiana a fazer concessões de petróleo no mar a ser delimitado. Maduro apresentou também um novo mapa da Venezuela, já com o território de Essequibo incorporado. Se referiu à anexação como um resgate pacífico da Guiana Esequiba e afirmou que vai começar a dar resposta ao povo que se pronunciou no referendo de 3 de dezembro. A reação do presidente da Guiana, transmitida num pronunciamento à nação, foi imediata. Irfan Ali chamou de ameaça iminente as ações anunciadas por Maduro. Ele disse que a Guiana não vai permitir que o território seja violado e que acionaria o Conselho de Segurança da ONU e a Corte Internacional de Justiça contra a Venezuela. A iniciativa gerou tensão, inclusive com o Brasil, já que para invadir o país vizinho, Caracas teria que necessariamente passar pelo território brasileiro. O Exército Brasileiro enviou militares para reforçar a segurança na área de fronteira e afirmou que vai manter constante monitoramento e prontidão para garantir a inviolabilidade do território nacional. O primeiro movimento militar dos Estados Unidos na região aconteceu na última quinta-feira. Aviões militares sobrevoaram a região de Essequibo e o resto da Guiana. Os dois países têm parceria militar desde 2022. E falando agora sobre o outro conflito, olha só, as forças de defesa de Israel expandiram as operações militares contra o grupo terrorista Hamas por toda a faixa de Gaza. Os bombardeios se intensificaram desde a retomada dos combates no dia 1º de dezembro. Operação terrestre no sul da faixa de Gaza. Dezenas de tanques, veículos de transporte de pessoal e escavadeiras israelenses entraram no território nesta segunda-feira, apesar da presença de centenas de milhares de civis. Os veículos abriram fogo e ocuparam pela primeira vez o mercado da Cidade Velha, onde destruíram dezenas de barracas. Segundo a agência de notícias palestina Wafa, um bombardeio na entrada do hospital Kamal Adwan, no norte do enclave, deixou vários mortos nas primeiras horas da manhã. Os militares não confirmaram a informação. Israel acusa o grupo islamista palestino de instalar infraestrutura sobre hospitais na faixa de Gaza e usar civis como escudos humanos. A maioria dos centros de saúde já estão fora de serviço e os que ficaram de pé estão funcionando sem energia elétrica e saturados. A empresa palestina de telecomunicações Paltel anunciou que todos os serviços de telecomunicações na faixa de Gaza foram interrompidos por causa de um corte das principais redes de fibra do lado israelense. Os militares israelenses intensificaram os bombardeios após a retomada dos combates na sexta-feira e nesta segunda-feira disseram que estavam atacando duramente ao redor da cidade de Khan Yunis, no sul do território. Desde o início do conflito, o Ministério da Saúde do Hamas contabiliza perto de 16 mil mortes, cerca de 70% delas mulheres e crianças. A ofensiva é uma resposta ao ataque do movimento islamista em solo israelense de 7 de outubro, quando militantes invadiram Israel, sequestraram 240 pessoas e deixaram 1.200 mortos. A
ONU denunciou que os palestinos em Gaza vivem um horror absoluto. O enclave é bombardeado há 2 meses, desde que o movimento islamista Hamas lançou um ataque contra Israel, que declarou guerra ao inimigo. 2 meses depois dos horríveis ataques efetuados contra Israel pelo Hamas e outros grupos armados palestinos, os civis em Gaza continuam sendo bombardeados e punidos coletivamente, declarou o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, que pediu o fim da violência e a libertação de todos os reféns. Em 7 de outubro, o Hamas lançou um ataque sangrento em Israel que deixou 1.200 mortos, a maioria civis, e mais de 240 reféns, segundo as autoridades israelenses. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, mais de 16 mil pessoas morreram na faixa de Gaza pela ofensiva de Israel em resposta. 70% deles seriam mulheres e menores de idade. Sem conseguir chegar a um acordo para aliar ajuda à Ucrânia e Israel, com o aumento da segurança na fronteira com o México, senadores dos Estados Unidos bloquearam o avanço de um pacote proposto pela Casa Branca para repassar recursos aos aliados em guerra. Os senadores republicanos bloquearam um pedido da Casa Branca de 106 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia e a Israel. O motivo é que os democratas se negam a incluir as reformas exigidas pelos republicanos para frear a entrada de imigrantes. Essa recusa representa um golpe para o presidente democrata Joe Biden. A Ucrânia pressiona para obter mais ajuda ocidental, enquanto as forças russas intensificam seus ataques, após o fracasso da contraofensiva de Kiev. No começo desta semana, a Casa Branca alertou que cortar o fluxo de armas e equipamentos americanos afundará a Ucrânia no campo de batalha, não apenas pondo em risco os avanços que a Ucrânia fez, mas também aumentando a probabilidade de vitórias militares russas. Biden já alertou que seu colega russo, Vladimir Putin, não se limitará a uma vitória na Ucrânia se ganhar a guerra, mas poderá inclusive atacar um país da OTAN. E a Rússia anunciou que vai realizar eleições presidenciais em março de 2024. A vitória de Vladimir Putin é considerada certa em um contexto de dura repressão aos opositores. Poucos duvidam da vitória de Vladimir Putin, embora ele ainda não tenha anunciado oficialmente a candidatura. Depois de eliminar metodicamente toda a oposição interna durante anos, o presidente russo terá, com estas eleições, a oportunidade de permanecer no poder até 2030, quando completaria 78 anos. Os senadores do Conselho da Federação definiram por unanimidade marcar a eleição presidencial para 17 de março de 2024, pouco depois do 2º aniversário do início da ofensiva na Ucrânia. No poder desde o ano 2000, Putin pode, em tese, permanecer no Kremlin até 2036, graças a uma polêmica reforma constitucional aprovada em 2020. Embora não tenha anunciado oficialmente a candidatura, há poucas dúvidas sobre sua vontade de permanecer no poder por mais tempo. O presidente russo afirmou em setembro que deixaria a decisão sobre o tema para o final do ano. O mundo pode ultrapassar o limite de aquecimento de 1,5 graus em apenas 7 anos se as emissões de carbono continuarem aumentando. O alerta foi feito por um grupo de cientistas convocando os países participantes da COP28 a agirem agora. A poluição causada por combustíveis fósseis aumentou 1,1% no ano passado, segundo uma investigação de um grupo internacional de cientistas. O documento alerta que as emissões de CO2 provenientes do carvão, gás ou petróleo atingirão um novo recorde em 2023. O Global Carbon Project se concentra especialmente na China e na Índia. O primeiro e o terceiro maiores emissores mundiais de gases de efeito estufa, onde a crescente procura de energia está ultrapassando a implantação de fontes renováveis. Devido aos gases de efeito estufa gerados pela atividade humana, a superfície do planeta já aqueceu em média 1,2 grau em relação à era pré-industrial, intensificando ondas de calor, incêndios florestais, inundações e tempestades no planeta.
O Acordo de Paris de 2015 estabeleceu a meta de manter o aumento da temperatura abaixo de 2 graus em relação à era pré-industrial e, se possível, 1,5 grau. As linhas de batalha sobre o futuro dos combustíveis fósseis estão sendo traçadas na Conferência Climática da ONU em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com os grandes poluidores tentando afastar os pedidos de um acordo para eliminar gradualmente a energia com utilização intensiva de carbono, responsável pela maior parte dos gases com efeito estufa provocados pelo homem. Olha só que alarmante. O mês passado foi o novembro mais quente já registrado na Terra, de acordo com o Observatório Europeu Copérnicos. Novembro foi o 6º mês seguido com recorde de temperatura. Só no mês passado, a temperatura média da superfície do planeta ficou em 14,22 graus, quase 1 grau mais quente do que a média para novembro entre os anos de 1991 e 2020. O diretor da instituição europeia disse que, enquanto a concentração de gases do efeito estufa continuar subindo, os resultados não vão mudar. Tudo indica que 2023 pode ser o ano mais quente já registrado. E o ministro da Energia saudita expressou seu firme repúdio a um acordo que inclua a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis na COP28. O evento acontece em Dubai e termina na semana que vem com uma resolução onde os países participantes acordem medidas para reduzir os impactos ambientais, retardando as mudanças climáticas. Um primeiro rascunho do acordo inclui a possibilidade de uma redução e eliminação gradual de petróleo, gás e carvão nas deliberações, que deverão terminar em 12 de dezembro. Mas o ministro saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman, meio-irmão do líder de fato e príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, manifestou o desacordo da Arábia Saudita, maior exportador mundial de petróleo. Absolutamente não, disse na entrevista em Riad. Cerca de 200 países devem chegar a uma decisão consensual na reunião de Dubai, que é celebrada ao final do ano mais quente da história. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu na semana passada que o mundo pare de consumir por completo os combustíveis fósseis, para evitar o que ele chamou de catástrofe. O ex-presidente Alberto Fujimori deixou a prisão no Peru. Ele foi beneficiado por um indulto concedido por razões humanitárias, apesar da objeção da Justiça Interamericana. Fujimori, que sofre de várias doenças, deixou o presídio de Barbadilho acompanhado dos filhos Keiko e Kenji, em um veículo que abriu caminho lentamente entre dezenas de apoiadores do ex-presidente. O Tribunal Constitucional ordenou na terça-feira a libertação de Fujimori, após restituir um indulto concedido em 2017. A Corte Interamericana de Direitos Humanos havia pedido ao governo peruano que se abstivesse de libertar o ex-presidente, até que fosse analisada a legalidade da decisão do Tribunal Constitucional. Mas o governo de Dina Boluarte autorizou a libertação. Mais de 500 mil de imigrantes cruzaram a fronteira entre a Colômbia e o Panamá neste ano a caminho dos Estados Unidos. De acordo com o Ministério de Segurança panamenho, o número foi um recorde, o dobro do registrado no ano passado. A selva na fronteira entre a Colômbia e o Panamá se transformou em um corredor para migrantes da América do Sul que tentam chegar aos Estados Unidos pela América Central e pelo México. Pelo caminho, eles enfrentam perigos naturais e gangues organizadas que cometem roubos, sequestros e estupros. A selva é usada principalmente por migrantes venezuelanos, mas também por pessoas do Equador, Haiti, China e até mesmo do Vietnã, Afeganistão e vários países africanos. A situação forçou o governo panamenho, juntamente com organizações internacionais, a criar centros de atendimento para migrantes em diferentes partes do país. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha para o México e América Central pediu uma resposta de proteção e assistência humanitária para as pessoas que arriscam suas vidas na travessia. Em 2008, o primeiro ano registrado, 28 pessoas entraram no Panamá pela selva inóspita. E antes de encerrar, olha só que bacana, a renomada revista Time elegeu Lionel Messi o atleta do ano. O craque argentino que estampa a capa da publicação
deu uma entrevista em que fala sobre sua chegada ao Inter de Miami e uma oferta tentadora para jogar na Arábia Saudita. Aos 36 anos, o craque Lionel Messi foi eleito atleta do ano pela renomada revista Time, em reconhecimento ao impacto inédito de sua chegada ao futebol dos Estados Unidos. O argentino estampa a capa da publicação, que lhe dedicou um artigo no qual foram entrevistadas figuras como o próprio capitão da Albiceleste e o inglês David Beckham. O texto destaca que o atacante conseguiu o que antes parecia impossível, transformar os Estados Unidos numa nação futebolística. O vencedor de 8 bolas de ouro chocou a todos ao anunciar em junho que estava deixando o futebol europeu para continuar sua carreira no Inter Miami, franquia que tem Beckham como um dos donos e que, na época, ocupava o último lugar na tabela da MLS. Messi confirmou que tentou voltar ao Barcelona, clube em que surgiu para o futebol e onde viveu seus melhores anos, mas não foi possível. Uma oferta para jogar na Arábia Saudita, país que atua como embaixador do turismo, chegou a ser considerada, mas o craque acabou optando pelo futebol dos Estados Unidos. A matéria chamou a atenção para fatores fora de campo que passaram por mudanças desde sua chegada ao campeonato local, como aumento do público, no preço dos ingressos, vendas de artigos e audiência. A Time levantou pontos para tentar entender por que os americanos ainda não abraçaram completamente o futebol, listando a pontuação baixa nos jogos, o fato de não ser tão violento quanto o futebol americano ou divertido como o basquete e ter o status de produto importado do exterior. Mas a chegada de Messi ao país foi vista como um acelerador no processo, às vésperas de sediar a Copa América em 2024, o Mundial de Clubes da FIFA em 2025 e a Copa do Mundo em 2026, junto ao México e Canadá. E não temos mais tempo, nossa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até mais.